E agora tenho o prazer de passar a segunda oradora, que é a professora Antônia de Jesus Sales. Muito bem-vinda. A professora Antônia Sales é docente no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará. É doutoranda em Estudos da Tradução pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Estudos da Tradução pela Universidade Federal do Ceará, onde pesquisou o uso de atividades de tradução no ensino de línguas estrangeiras. É especialista em impacto da violência na escola em tecnologias digitais na educação básica. Hoje vai apresentar a representação das artes na contística de Clarice Lispector. Bem-vinda. Olá a todos, bom dia. Começando aqui agradecendo a organização do CIRAL, na pessoa da professora Lidice Maier, muito obrigada, certo? Este trabalho é em parceria com a professora Andréa Guerini, que é professora doutora da Universidade Federal de Santa Catarina, e aqui nesse momento, né, estou muito feliz de participar do evento, agradecendo a todos também pela participação. Depois dessa brilhante fala da professora Tereza Vasconcelos, que muito assim me cativou para estudar mais sobre a religião e principalmente Deus em Clarice. Então, eu vou tentar aqui compartilhar a tela. Só um minuto, por favor. Bom, então meu trabalho aqui será a representação das artes na contística de Clarice Lispector. Né? O Paulo Gugel, né, o filho da Clarice, um dos filhos dela, ele fala que ela escutava muito música clássica em casa, então ela escutava muito Beethoven, e essa experiência de quando ela digitava, datilografava, né, na época da máquina de escrever, nesse momento que ela escrevia, né, que ela datilografava, ela escutava música clássica, muito Beethoven e também música popular. Então, o filho já fala essa experiência que a mãe tinha com a música, certo? Então, o meu trabalho é intitulado A Representação das Artes na Contística de Clarice Lispector, né? Lembrando que é em coautoria, né, em autoria com a professora Andréa Guerini, da Universidade Federal de Santa Catarina. E como a professora Júlia falou, eu sou professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, do campus Tauá, certo? Então, esta comunicação, ela visa discutir nos contos da Clarice Lispector, que foram publicados na edição Todos os Contos. É uma obra que foi publicada inicialmente em 2015 em inglês, organizada pelo Benjamin Moser, que, como a professora Tereza falou, ele é o biógrafo, né, o último biógrafo da Clarice. Então, Benjamin Moser organizou esses contos, 85 contos, que foram publicados em 2015, inicialmente em inglês, e, posteriormente, em 2016, esses contos foram publicados em português, pela editora Rocco, né? O questionamento que permeia a nossa discussão aqui é como é que as artes, como é que elas aparecem e como estão representadas na contística clariciana, certo? Na edição, como eu falei, essa edição foi publicada inicialmente em 2015, é algo pioneiro, que primeiramente a compilação de contos de Clarice, ela primeiramente é publicada em inglês e só no ano seguinte ela chega à língua nativa, né? Chega ao português, tá? E só pela editora Rocco. Então, nós temos aí um corpus de 85 contos. Desses contos, 32, eles se utilizam de elementos de outras artes, criando assim um rico mosaico, onde você encontra elementos que nos fazem referência à música, pintura, cinema, dança, literatura, escultura, tudo isso dentro da prosa ficcional. Então, uma característica interessante dessa análise, né, desses contos, é a hipotipose. É quando Clarice narra e, ao mesmo tempo, descreve, certo? A gente tem um encontro ali de narração e descrição,
certo? E uma das características da obra da Clarice, que a gente vê muito nos romances e também nas crônicas e nos contos, é a sinestesia, né? A sinestesia é quando você, leitor, se encontra com uma série de imagens que o autor, na sua descrição ou na sua narração, lhe provoca inúmeras imagens, você começa a refletir. É quando você, de forma mais popular, é quando você se sente dentro da obra. Então, uma série de imagens, elas permeiam a sua leitura, é como se você viajasse. Então, quando essa leitura tem esse poder de fazer com que você, leitor, viaje, de que você consiga criar inúmeras imagens, a gente chama de sinestesia, e é isso que está muito presente na obra da Clarice como um todo, né? Segundo a Oliveira, a relação de Clarice com as artes durou tanto quanto sua vida. De maneiras diversas, o interesse pela criação artística emerge da sua biografia, pontilha seus textos jornalísticos, permeia seus contos e romances, tecendo uma série de conexões que propiciam uma entrada particularmente convidativa para a leitura crítica. Em sua ficção, as alusões a elementos pictóricos, às vezes enganadoramente curtas, revelam-se metáforas de uma temática existencial, orientam a leitura, a interpretação das personagens e articulam a construção textual, certo? Então, para exemplificar, a gente vai falar inicialmente sobre a presença da arte, da música, né? O elemento música, como é que a gente encontra dentro da obra, né? Dos contos. Por exemplo, no conto A Partida do Trem, que ela fala, Eduardo, quero a doçura de Schumann, né? Que é o compositor. Em Um Corpo, ela fala, às 6 horas da tarde, 3 para a igreja. Parecia um bolero, o bolero de Ravel. No mesmo conto, ela diz, ligaram o rádio de pilha e ouviram uma lancinante música de Schubert. Era piano puro. Em Ruídos de Passos, que é um outro conto, né, nós temos um outro compositor. Ela disse que quando ouvia Liszt, se arrepiava toda. No conto Dia Após Dia, Strauss é mencionado de forma indireta por uma composição sua. Ela diz, não quero mais depender de ninguém, quero é Danúbio Azul. E não valsa triste de Sibelius, se é que é assim que se escreve o seu nome. É uma coisa interessante que o Strauss, o Beethoven, eles são citados diversas vezes, tanto de forma direta, quanto de forma indireta por uma obra deles, ou por citações diretas quando ela fala que está escutando, ou que passou em algum lugar e escutou. Então, o leitor proficiente, que é aquele que entende muito da área de arte, ele vai reconhecer diversos elementos que, direta ou indiretamente, vão estar relacionados à arte. Em um trecho, no conto Trecho, encontramos uma menção a Debussy. Ela fala, vejam só, Debussy era um músico-poeta, mas tão poeta que um só dos títulos de suas suítes fazem você se deitar na relva do jardim, os braços sob a cabeça e sonhar. Vejam só, sinos entre folhas, perfume da noite. Vejam só, gritou uma mulher magra na mesa vizinha, batendo com as costas das mãos na mesa, como se dissesse, eu lhe garanto, agora é noite, não discuta. Então, a gente tem aí uma menção a um poeta, né? Mas de forma, um músico poeta, mas de forma misturado com um elemento do dia a dia, né? Uma característica interessante do conto, que é discutir acontecimentos do dia a dia, e Clarice, de forma sutil, muitas vezes de forma sutil, coloca ali algum elemento para que aquele leitor se surpreenda. Então, a gente, de repente, numa narração, numa descrição do dia a dia, ela cita um músico poeta. No conto A Procura de uma Dignidade, ela faz menção a canções conhecidas da música popular brasileira. Ela dizia, não perdia um só programa dele. Então, já que não pudera se impedir de pensar nele, o jeito era deixar-se pensar e relembrar o rosto de menina moça de Roberto Carlos, Sem Amor. E ainda inexpressivamente cantou baixo o estribilho da canção mais famosa de Roberto Carlos. Quero que você me aqueça neste inverno.
e que tudo mais vá para o inferno. Né? Então, de repente, a gente se surpreende com o Roberto. Essa música, eu acho que vocês devem conhecer, ela é uma das mais famosas que ele fala. Quero que você me aqueça neste inverno e que tudo mais vá para o inferno. Então, esse leitor é surpreendido. E Roberto Carlos, assim como Chico Buarque, Tom Jobim, é citado de diversas formas. O Roberto também é citado nesse conto anterior que a gente falou, A Partida do Trem, quando ela fala que ela quer a doçura do Schumann. Ela quer a doçura do poeta e ela cita também Roberto. Então, em diversos pontos de sua obra, Clarice está falando desses poetas, desses músicos. Certo? Infelizmente, aqui o tempo não dá, mas tem muita referência à música, a elementos da música. Por exemplo, no conto A Menor Mulher do Mundo, ela cita vários instrumentos musicais, certo? E dentro dessa citação, dessa análise, dessa narração de Clarice, a gente tem uma descrição equifrástica, que é uma descrição literária ou pictórica, né, de um objeto real ou imaginário. A gente vai ver daqui a pouco em outros elementos essas características. Certo? No cinema, vamos agora falar um pouco do cinema. O cinema é retratado em A Partida do Trem. Ela fala da figura do grande cineasta italiano Fellini. Ela diz: e digo como Fellini, na escuridão e na ignorância crio mais. Ou em Um Corpo, né, no conto O Corpo, ela diz: eu adorava tangos. Foi ver o último tango em Paris e excitou-se terrivelmente. Não compreendeu o filme. Achava que se tratava de filme de sexo. Ou também, em Evolução de uma Miopia, ela diz: como nós sorriríamos agora se não fôssemos bons educadores? E como numa quadrilha de dança de filme de faroeste, cada um teria de algum modo trocado de par e lugar. Em suma, eles se entendiam, os membros de sua família, e entendiam-se à sua custa. Fora de se entenderem à sua custa, desentendiam-se permanentemente, mas como nova forma de dançar uma quadrilha, mesmo quando se desentendiam, sentia que eles estavam submissos às regras de um jogo, como se tivessem concordado em se desentenderem. Né? Então aí a gente tem a descrição clássica de um filme de faroeste, onde os personagens se desentendem, né? E na luta é que eles conseguem se entender. Em O Homem que Apareceu, a escritora cita uma obra cinematográfica. Ela diz: tinha-me falado também num tiro de misericórdia que dera num cachorro que estava sofrendo. Perguntei-lhe se vira um filme chamado em inglês They Shoot Horses, Don't They? E que em português se chamara A Noite dos Desesperados. Ele tinha visto, sim. Nesse conto, O Homem que Apareceu, Clarice conta uma visita inesperada que ela teve de um escritor. Um antigo amigo, escritor, que há muitos anos ela não via e de repente o encontrou na sua rua e o convidou para visitar sua casa e começou a conversar com ele, tentando relembrar o passado. Né? E ela percebeu que eles tinham muito em comum. Aqui a gente tem uma coisa interessante, né? Que esse ano, devido ao centenário da Clarice, a editora Rocco, que é a editora que detém os direitos autorais, né, de publicação da Clarice Lispector, a editora está publicando, reeditando suas obras. E ao reeditar, o projeto gráfico editorial traz os quadros que Clarice pintou. Nos últimos anos de sua vida, né, ela morreu em 77 e em 1975, né, nesses últimos anos, ela publicou 22 quadros. Esses quadros, alguns deles foram escolhidos para ser as capas das reedições, dessas novas reedições desse ano de 2020, em comemoração ao centenário. E aí a gente vê uma amostra dessas obras, né, algumas delas. A gente vê aí esses quadros, eles têm uma temática abstrata, né? A questão existencial vai estar presente também nos quadros que Clarice pintou no fim de sua vida. Então, é interessante a gente observar também que Clarice estava intimamente ligada com a arte. Também pintou. Sobre escultura, né? No conto O Primeiro Beijo, a inocência de um garoto se vê abalada quando ele alude à ação de beber água de uma estátua ao momento do primeiro beijo. Então, o garotinho, em sua ingenuidade, ele considera que ao beber água estava beijando alguém. Então, ele fala: abriu-os e viu bem junto de sua cara 2 olhos de estátua,
fitando-o, e viu que era a estátua de uma mulher, e que era da boca da mulher que saía a água. Lembrou-se de que realmente, ao primeiro gole, sentira nos lábios um contato gélido, mais frio do que a água. E soube então que havia colado sua boca na boca da estátua da mulher de pedra. A vida havia jorrado dessa boca de uma boca para outra. Intuitivamente, confuso na sua inocência, sentia intrigado. Mas não é de uma mulher que sai o líquido vivificador? O líquido germinador de vida? Olhou a estátua nua. Né? Então, a gente tem, a partir da inocência, uma reflexão profunda. Mas não é de uma mulher que sai esse líquido pleno, esse líquido vivificador, o líquido que germina a vida? Então, ele encara a estátua de uma forma diferente, uma forma transcendental. A escultura ali tem um papel que vai além, né? De propor uma reflexão ampla a partir da inocência do garotinho, ao considerar aquele momento como o primeiro beijo. Quando ele bebe água na estátua, ele observa que a estátua tem uma figura feminina e ele está bebendo da boca. Então, é uma reflexão profunda que Clarice nos traz, né, no conto O Primeiro Beijo. Vale a pena a leitura, certo? Com relação à literatura, né, além dos elementos do cinema, da pintura, da música, né, que a gente discutiu anteriormente, há também um diálogo com autores da literatura, que se transformam também eles em personagens. Por isso é comum também encontrarmos referências a escritores, né, que provavelmente são os escritores admirados pela autora. Como exemplo, nós temos o Marcel Aimé, um romancista francês que tem o nome citado 5 vezes no conto Duas Histórias ao Meu Modo. Inclusive, tendo uma de seus personagens citados, né? Abre aspas, ela diz: uma vez, não tendo o que fazer, fiz uma espécie de exercício de escrever para me divertir. E diverti-me. Tomei como tema uma dupla história de Marcel Aimé. Encontrei hoje o exercício. É assim. Boa história de vinho é a do homem que deste não gostava. E Félicien Guerrilot, dono exatamente de vinhedos, era o seu nome. Inventados nomes, homem e história, por Marcel Aimé. E tão bem inventados que, para ser verdade, só da verdade careciam. Então, aqui, ela, além de citar o Marcel Aimé, ela cita também um personagem de um livro dele, o Félicien Guerrilot. A gente consegue fazer a relação entre um escritor, que ela provavelmente aprecia, e um personagem de um livro desse escritor, certo? Depois ela diz, no conto Onde Estivestes de Noite, ela fala: Cláudia, me desculpe telefonar num domingo a esta hora, mas acordei com uma inspiração fabulosa. Vou escrever um livro sobre magia negra. Não li o tal do Exorcista porque me disseram que é má literatura. E não quero que pensem que estou indo na onda dele. Você já pensou bem? O ser humano sempre tentou se comunicar com o sobrenatural. Desde o Antigo Egito, com o segredo das pirâmides, passando pela Grécia, com seus deuses, passando por Shakespeare no Hamlet. Pois eu também vou entrar nessa. E por Deus, eu vou ganhar essa parada. Né? Então, aí, dentro de uma ligação do dia a dia para uma amiga, a Cláudia, ela surpreende a todos. Né? No conto Relatório da Coisa, ela diz: eu já queria poder escrever uma história, um conto, ou um romance, ou uma transmissão. Qual vai ser o meu futuro? Passo na literatura? Desconfio que não escreverei mais. Mas é verdade que outras vezes desconfiei e, no entanto, escrevi. O que, porém, hei de escrever? Meu Deus! Né? Então, ela está sempre se questionando. E quando chega à literatura, a gente observa questionamentos de um escritor. Né? Um escritor que está sempre querendo escrever coisas, mas está sempre inquieto. Então, no contexto da literatura, ela demonstra o seu interesse pela escrita joyciana. Ela diz: como viver magoava? Viver é uma ferida aberta. Viver é ser como o meu cachorro. Ulisses não tem nada a ver com Ulisses de Joyce. Eu tentei ler Joyce, mas parei porque ele era chato. Desculpe, Eduardo, só que um chato genial. Então, essa citação aparece dentro do conto A Partida do Trem. Ela cita o cachorro dela, que se chama Ulisses,
que é um cachorro que a acompanhou muitos anos de sua vida, né? Só que ela não está, ela tenta dizer que não, Ulisses não é por causa do Joyce, né? Então, Clarice, como é enigmática, a gente nunca pode confiar plenamente, porque muitas vezes ela está querendo dizer outra coisa, né? É algo também que nos mantém como leitores sempre inquietos, é tentar ver se aquela fala, se ela realmente é daquele jeito ou se ela está querendo nos dizer alguma outra coisa. Então, de maneira geral, vemos transitar pelos contos claricianos diferentes personagens ligados ao mundo das artes. Temos cantores, ela cita Edith Piaf, Roberto Carlos, tem muitos contos que ela cita Tom Jobim, Chico Buarque, né? Pintores, o Max Ernst, Fra Angelico, músicos e compositores, Debussy, Beethoven, Respighi, Schumann, Strauss, Jean Sibelius, e também escritores, como eu falei, o Marcel Aimé, James Joyce, Érico Veríssimo, Machado de Assis, dentre outros personagens famosos da literatura. No caso do Érico Veríssimo, ele aparece de uma forma interessante. Ela termina um conto, eu não estou lembrando aqui o nome do conto, mas quando ela conclui o conto, que não tem nada a ver com o Érico Veríssimo, aparece um recado para o Érico. Ela manda um recado simples, né, dizendo que o admira e que ele não é uma leitura complexa, ele é uma leitura aprofundada e que ela gosta. Então, ela manda esse pequeno bilhete para o Érico Veríssimo de forma inesperada. Conclui o conto e aparece o bilhete. Também tem um outro conto que ela manda um recado para sua amiga, a poeta Marli de Oliveira, certo? Ela manda um recado complexo, né? Então, a gente vê aí que ela tem admiração por esses escritores, seja enviando um recado para o Érico Veríssimo, que é o escritor brasileiro que ela admirava, ou para sua amiga poeta, a Marli de Oliveira, que também ela manda um recado, mas no caso da Marli, aparece dentro do conto, certo? Dentro das suas inquietações de escrita. Então, a gente vai ver também aí a questão das artes e as relações humanas. É algo que você percebe claramente quando você lê os 85 contos, você vai observando essas referências às artes, e ela está sempre colocando as artes como algo fundamental dentro das relações humanas, certo? A vivência humana é bastante discutida por Clarice de forma abstrata e tendo as artes como um pano de fundo, que parecem auxiliar na construção da obra. Ela diz no conto Amor, ela fala: todo o seu desejo vagamente artístico encaminhara-se há muito no sentido de tornar os dias realizados e belos. Com o tempo, seu gosto pelo decorativo se desenvolvera e suplantara a íntima desordem. Parecia ter descoberto que tudo era passível de aperfeiçoamento. A cada coisa se emprestaria uma aparência harmoniosa. A vida podia ser feita pela mão do homem. Esse conto Amor, a gente tem aí, lembrando, é uma dona de casa que começa a refletir. Então, antes desse momento que o conto aborda, ela tinha uma vida muito regrada, todos os dias iguais, e de repente ela acorda, começa a refletir, né, a sair do mesmo, da rotina do dia a dia. Então, ela começa a ver outras coisas que antes, como ela era presa pela rotina, pelas atividades da rotina, ela não conseguia observar o que estava à sua volta. Então, ela traz essa relevante reflexão. No conto Discurso de Inauguração, ela diz: quanto a nós mesmos, assim como nossos filhos nos estranham, a linha metálica eterna nos estranhara e terá vergonha de nós mesmos, de nós que a construímos. Estamos, porém, cientes de que se trata de missão suicida de sobrevivência. Nós, os artistas do grande negócio, sabemos que a obra de arte não nos entende e que viver é missão suicida. Né? Me lembro aqui agora da Virginia Woolf, né, que muitos a comparam com Virginia Woolf. Na escrita de Virginia Woolf, ela diz que não gosta que seja feita essa comparação pelo fato de Virginia Woolf ter se suicidado, né? Ela diz que nosso dever é ir até o fim, né? Então, ela não concorda com essa comparação por esse fato, já que Virginia Woolf se suicidou. E aqui a gente tem essa referência: viver é missão suicida, certo? Após os exemplos, a gente pode concluir que as referências às artes, elas aparecem de forma implícita
de cunho metafórico ou explícita, pelas citações diretas de elementos da arte, seja pela contemplação que as personagens se propõem, seja pelos momentos de reflexão que as personagens estão constantemente envolvidas. Nos excertos mostrados anteriormente, vemos que a arte, no texto clariciano, se constrói pelo delineamento de hipotiposes, que é quando a descrição e a narração se juntam, provocando uma série de imagens na mente do leitor. E pela descrição minuciosa, a équifrase, que contribui para a ocorrência desse tipo de sensação. Após a análise do corpus, podemos dizer que Clarice transita com destreza na sua prosa ficcional entre diferentes formas artísticas e materializa esse contato em inúmeras referências à música, cinema, escultura, pintura, literatura, a ponto de esses elementos serem coadjuvantes da obra clariciana. Certo? Eu agradeço muito a atenção. Estou aberta aí a comentários, perguntas, ok? Muito obrigada, professora, pela sua apresentação. Agradeço muito também. Gostei. Eu tenho só uma nota. Eu acho que já por si a forma da escrita, a estética, eu acho que a Clarice ela tem uma estética muito próxima à pintura, ilustração, de forma como ela escreve. É muito fácil imaginar, não é? A cena, as cores, os cheiros. Eu acho que ela já por si tem uma forma de escrever que aproxima a arte visual, vamos dizer assim. Mas esta é uma minha forma pessoal de entender uma forma de escrever, uma estética, uma sintaxe. Com certeza.